Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Nós trouxemos Monique Tavares, ela é escritora, ela é fotógrafa. Minha amiga, seja muito bem-vinda ao nosso canal, ao nosso programa. É uma honra ter você aqui conosco. Boa noite, imagina, uma honra pra mim estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Perfeito. Minha amiga, a primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados é: como tudo começou? Como que surgiu essa ideia dos livros, das fotografias? Conta pra gente. Uma história longa. Então vambora, tem tempo. Essa história, se você soubesse, já existe há 10 anos atrás, e só agora eu publiquei. É uma história muito bonita, uma história baseada em fatos reais de muitos amigos meus, né? Tem um compilado de histórias, e eu formei uma só. E é uma história de dois jovens, né, adolescentes, que sempre se gostaram muito como amigos, e eram vizinhos, e esse amor só foi aumentando. Uhum. Mas ao decorrer da vida, as circunstâncias os separaram, né? Coisas que acontecem naturalmente. E eles acabaram percebendo que o amor deles só intensificava. Então o livro traz isso, né? Sobre a distância emocional, a distância física. É um livro que toca muitas pessoas, porque muitas pessoas passam por relacionamentos assim. Às vezes você é uma pessoa e você não fica com ela, mas a pessoa tenta entender o porquê que isso acontece e não consegue. Às vezes quer resgatar algo, né? Exato. Então é um livro que aborda muito esse tema. Esse tipo de conteúdo me atrai, porque eu gostaria muito de entender por que as pessoas às vezes dificultam tanto uma relação. Se elas se amam, por que dificultar tanto? Então eu resolvi explorar mais esse lado do livro, no primeiro livro. E é uma história tocante e tá marcando muitas pessoas. E como é que surgiu esse seu... Vou chamar de dom, não sei se é essa palavra, né? O despertar de escrever. Foi na escola, na adolescência, já na fase adulta? Como é que foi isso? Foi na infância, eu sempre gostei muito de acompanhar meus pais em eventos de bienal, de eventos de literatura, sempre gostei muito. E eu falei pra minha mãe, eu queria muito ser escritora. Mas a gente vive no Brasil e a gente sabe como é muito difícil, né? A gente tentar ser escritora, é muito difícil pra nós. É um custo muito alto pra gente poder se apresentar pro mercado literário, né? Então a gente às vezes não tem muitas oportunidades. Então esse sonho sempre ficou guardado dentro de mim, né? E aí, o dia que eu decidi, eu falei, agora eu vou firme. Então, eu procurei editoras que tinham interesse pelo que eu escrevia, né? Entendi. O primeiro livro era para ser 22 poesias, né? E a editora gostou tanto da história que a gente formou 22 capítulos numa história única, né? Que legal. Então, formou aí uma história e me deu a ideia de criar uma história só, com vários episódios, né? Daquela situação. Então, formou o livro e a gente tá aí. Legal. E assim, curiosidade minha, quando você teve o start, não, eu vou escrever meu livro, vou virar escritora, de uma forma resumida, quais são as etapas da ideia de vou ser escritora, procurar a editora e ser aprovado, quais são as etapas para chegar até a livraria? O processo criativo de um livro, ele tem que ser de acordo com você. Você tem que se sentir seguro. Se você não tiver uma autoconfiança, você não consegue ir longe. Porque você tem que ter a certeza do que você escreveu é bom. E se mesmo que não for pra alguém, mas é bom pra você. Então você tem que ir já com aquela ideia, sabe? Então, porque às vezes você manda seu exemplar, assim, pra editora, eles falam, olha, isso aqui talvez não seja bom, talvez não venda, mas é só o talvez, né? Então, se você tiver aquela mentalidade firme, não, eu sei, eu confio no meu taco, você não vai pra lugar nenhum, você acaba desistindo, que acontece com muitos autores independentes, eles param de acreditar neles mesmos, falam, ai, será que realmente é bom? Será que as pessoas realmente vão gostar? Então, isso faz com que as pessoas não publiquem. Então, quando você tem essa autoconfiança, você vai à luta, você começa já
ver tanto editoras, né, de nomes como Intriseca, que tem toda a elaboração, todos os processos deles, como também ser independente, que existem muitas editoras que você faz todo o processo criativo. Você faz a capa, você faz a revisão em português, gramática. A revisão é importantíssima. Tudo, você faz tudo sozinho e eles falam, agora é com a gente. Você também tem que pensar na questão do marketing, é tudo com você. Então, se você tem essa autoconfiança e sabe que tá no caminho certo, você consegue. Legal. E quantos exemplares, vamos dizer assim, saem da gráfica, tem um contrato, X livros, como é que funciona? Porque parece que você vendeu bastante já, né? Bastante, E como é que funciona essa estratégia de venda? Cada editora é diferente. Tem algumas editoras que te dão 100 cópias para você começar. Tem algumas que te liberam só em algumas livrarias. Tem algumas que... e-books, que é online. A minha editora, ela é por lote. Então, você como escritor tem um desconto especial e você compra esses livros, né? E você fica na sua casa, ou então a pessoa mesmo entra no site da Amazon, ou então da editora, que é a editora Wiclap, que é uma editora maravilhosa, e ela compra direto no link lá e chega na casa dela. Por produção, né? Então, eu gostei mais dessa parte, porque a gente, como escritor, tem um acesso, a gente não precisa investir muito alto, né? E você pode ir comprando os livros o quanto você quiser, se você quiser dar de presente, se você quiser no evento, eles fazem um valor facilitado pra você, né? Você não fica preso àquele compromisso de querer comprar uma quantidade absurda de livros, não sabe se vai vender ou não. E é você que decide, conforme eles. Aí tem a porcentagem pra gente, como escritor, conforme for vendendo, e pra eles também. Então, é uma editora bem legal. Mas existe o outro universo, que você investe, às vezes, 15 mil reais, 8 mil reais, e aí eles te dão noite de autógrafos, te dão uma quantidade certa de livros, e você tem que lidar com aquilo. Aí, se caso você precisar mais, aí é outro valor. É como se fosse um combo, né? Ali. Exato. Você compra um combo, né, nesse universo assim. Aí, se você vendeu 100 livros, se você precisar de mais, você tem que fazer novamente um outro contrato com a editora pra ter mais. Então, tem esse outro universo. Livro físico, aquele que você tem ali na mão, das antigas, e agora o e-book, né? O público é diferente, a venda é diferente, o que você mais gosta, né? E um outro ponto importante é como que é criado, como que como é que me faltou a palavra? Construído um livro, vamos chamar assim. Me corrija se eu tiver com uma palavra errada. Então, novamente, são dois universos bem diferentes. Eu sempre fui muito leitora, né? Mas eu gosto muito de pegar o livro na mão e ler, sabe? Eu gosto de ver todos os detalhes, de ver as páginas, né? Tem até uma brincadeira de leitores que quando o livro tem páginas brancas, ninguém gosta de ler. O pessoal gosta daquelas páginas amarelinhas, assim, dá um mais conforto na hora de ler. Eu gosto de grifar o livro. Sim, né? E são dois universos diferentes. Tem gente que só quer o livro físico, até espera, demora às vezes pra chegar, quer. E tem gente que quer o livro mais rápido. Às vezes ela tá trabalhando ali, ela tem o Kindle, ou então ela tem PDF. Tem muita gente que me pede também pra ler em PDF, que tem um tablet ali. E tem gente que gosta desse meio caminho. O livro físico, ele tem um valor fixo. Lá no site da Wiclap, por exemplo, o primeiro livro tá saindo R$47. E o e-book dele, às vezes, dá R$14, R$15, R$20. Depende de como a pessoa quer baixar. Que tipo de formato ela quer baixar. Que interessante. Então, são dois caminhos diferentes que as pessoas, às vezes, não sabem, né? Mas é o mesmo conteúdo. É o mesmo conteúdo. Tem a capa contra a capa, tem tudo que tem no livro. Só é a diferença que é digital e, às vezes, a acessibilidade. Às vezes, tem pessoas que compram pra poder fazer assim. Tem gente que compra pra fazer assim. Nossa. Então, todas essas funções diferentes, esses mundos aí o valor vai modificando. Entendi. Bacana. E... dá licença, deixa eu pegar o seu livro aqui. Se você soubesse... duas perguntas em uma, vai, minha amiga. Por que esse nome, se você soubesse? E você já chegou a transformar a vida de alguém, você tem conhecimento, que leu esse livro e falou assim, nossa, fez muita diferença pra mim. O tema, se você soubesse, ele vai muito de acordo com o livro. Na hora que você começa a ler, você fala, não tinha tema melhor. Porque conta a história dos jovens, né, que se apaixonaram, porém ela nunca expôs essa imensidade de amor pra ele. Então ela passa a vida, ela tinha 18 anos, ela vai tendo 20, 25, 30 anos, e ela nunca fala exatamente como ela se sente em relação a ele. Então ela fica imaginando, se você soubesse tudo aquilo que eu sentia,
tudo aquilo que eu faria Trabalhar por o você. imaginário ali, né? Exato. Então, ela começa a criar cartas. Ela cria cartas. E se passa num tempo moderno, aí que tá a jogada. Se passa num tempo moderno, ela poderia mandar mensagem, ela poderia fazer outras coisas. Mas ela escolhe as cartas porque ela quer mostrar pra ele como ela se dedica pra ele. Dedica tempo, dedica tudo que ela é, sabe? Aquela intensidade, aquele amor por ele, né? Então, ela começa a escrever cartas e vai guardando tudo pra ela, né? Então, cada capítulo que você vai acompanhando o livro é uma carta, né? Que ela fala sobre o cheiro dele, como ele fala, como ele age, né? Então, por isso que eu escolhi esse tema, Se Você Soubesse. E no segundo livro, Se Ela Soubesse, porque a gente já vai trazer a versão dele, finalmente, de como que ele acha sobre tudo isso. Legal, a gente já vai falar do segundo livro, né? E eu gostei do título. Se você soubesse, se ela... Vai sair o Se Ele Soubesse? Vai sair, vai ser uma trilogia. Que legal, tá vendo? Já tô projetando aí. E assim, minha amiga, eu te perguntei ali, eu acho que escrever um livro, ou como uma música, pro autor, né, pro compositor, deve ser muito mágico. Porque a pessoa tá falando do seu livro, a pessoa, de repente, ela tá falando, cantando aquela canção no momento que ele tava depressivo, né? Sim. E acabou bombando. Já transformou a vida de alguém que leu o seu livro? Já aconteceu vários relatos, até de amigos meus que se identificaram muito com a história. Teve um casal de amigos que hoje ficaram juntos, mas depois de muitos anos, né? Eles já são até idosos, né? Que me mandaram mensagem falando, gente, parece que você contou a história da minha vida. Então, lá atrás, quando era problemas financeiros, problemas de distância mesmo, de moradia, não conseguiam ficar juntos, tiveram outras vidas, formaram outra família, e aí no decorrer da vida, já mais velhos, se reencontraram, né? A vida fez se reencontrar. E deu certo de ficarem juntos. E é isso que o livro fala, né? Então, tem gente que fala assim, meu Deus, parece que tá contando a minha história. E aí eu queria saber o desfecho, né? Aí eu gosto muito de ouvir quando as pessoas mandam pra mim uma mensagem, um e-mail, contando a história delas, que é meio semelhante, pra gente saber o desfecho. Aí as pessoas estão na expectativa de como é que vai terminar essa história dos dois. Se vai ser por bem, ou se vai acabar ali na amizade, como muitas pessoas também acabam. E assim, de um livro pro outro, tem um tempo. Tem. Média. Quanto tempo demora para escrever um livro? Esquece a parte de edição, de correção gramatical. Mas assim, vai fluindo, acordei de noite, lembrei, anoto, passei por uma cena, vou e anoto. Ou não, vai fluindo de uma hora para outra. Eu entendo como escritora que o processo criativo depende de você e do seu emocional. O emocional da gente tem que estar muito bem pra gente ter uma ideia muito boa, assim, pra escrever um livro. Que a gente igual com dinheiro, né? Tem que estar tem que ter amor, tem que ter amor. Se quando você não tá bem e você vai fazer uma comida ali, uma nova receita, não fica legal. Mesmo você colocando os ingredientes bons, de boa qualidade, não sai, né? Você fala, meu Deus, onde que eu errei? Então você tem que estar bem com você mesmo, com a sua mente, você tem que viver experiências boas, né? No meu caso, eu sou assim, às vezes eu tô lavando a louça, me dá uma ideia, eu paro tudo e escrevo aquele trechinho e deixo lá. Eu guardo ali e depois eu fico mentalizando aquilo que eu escrevi pra poder elaborar um capítulo inteiro, né? Tem gente que tem outros processos, tem gente que senta assim, ó, com o notebook e fica ali, ó, escreve o capítulo, acabou, né? Então, cada escritor, cada pessoa é diferente, né? No meu caso é assim. Então, eu acho do insight mais interessante, porque você tá conversando com você mesmo, né? Exato. Às vezes tá no banho, você tá pensando em possibilidade. Às vezes, uma coisa que acontece comigo, às vezes eu tô num show, eu gosto muito de ir em shows ou restaurantes, eu falo, meu Deus, isso podia acontecer no meu livro, podia ser uma cena do meu livro. Aconteceu isso ali, aí eu começo a elaborar, me adaptar, e isso vai me dando ideias. Então, depende, cada um tem seu jeito, seu processo criativo. No meu caso, Se Você Soubesse, o primeiro volume levou 10 anos. 10 anos? 10 anos pra escrever. Desde os 18, eu tento escrever. Eu fiz 28 ano passado, agora eu tenho 29, lancei o livro. Mas eu me sentia muito insegura. Eu escrevia, apagava. Falei, não,
tá muito forte, tá muito intenso. Aí eu ia escrever outro, não, tá muito fraquinho, eu tenho que tentar um equilíbrio. Um capítulo era de mais e outro capítulo era de menos. Eu tenho essa minha autocobrança. Sim, sim. Eu queria ele todo intenso, sabe? Não mudar ali. Um exemplo que eu posso te dar é, às vezes, quando tem muita... Sabe aquelas séries que tem 15 temporadas? Sim. Vai se perdendo. Chega uma hora que a pessoa vai se perdendo já não se sabe mais nada, né? Exatamente. Eu não queria que isso acontecesse comigo. E às vezes acontece. O que você tinha uma ideia lá, o jeito que você escrevia muda durante todo esse tempo. Aí você fala, não, peraí, eu tenho que me encontrar. Eu era desse jeito, eu tenho que continuar com essa intensidade, com essa sensibilidade. Então, por isso que pra mim levou bastante tempo. Eu queria que tivesse tudo uniformizado, bonitinho, pra poder publicar. Mas tem gente que consegue com 1 mês, com 2 meses. Depende de cada um. E o segundo livro demorou menos? Demorou 6 meses. Mais ou menos. 6 meses pra escrever. Porque eu já tinha uma mentalidade quando eu escrevi o primeiro, que eu gostaria muito de que acontecesse, e foi fluindo, foi... E eles têm conexão um com o outro? Tem. Ele continua a história. É o mesmo personagem? Mesmo personagem. Ele continua a história do primeiro. Porque o primeiro termina assim, né? Não precisa de spoiler. Sem spoiler. Mas as pessoas já conhecem. Ela vai entregar essas cartas pra ele. E as pessoas estão na expectativa de saber como que ele acha sobre tudo isso. Porque o primeiro é ela narrando. Ele aparece em várias cenas e tal, mas ele nunca fala. Ele sempre mantém a mesma postura e ele é um mistério. Então, no segundo livro, vai trazer ele. Finalmente, ele vai responder como ele pensa, se ele também é intenso. O que acontece do ponto de vista dele para eles não ficarem juntos, né? Então, é esse ponto que as pessoas vão ler no segundo. Essa curiosidade finalmente vai ser revelada. Que legal. Minha amiga, me deu um insight aqui. Eu sou muito de insight. Guarda pra você ou põe em prática. Antes da gente começar, a gente estava conversando aqui no bastidor e o pessoal aqui da produção surgiu um assunto, e o filme? Vai fazer um filme e tal, né? Eu achei isso interessante. E você falando agora, e me veio essa parada do filme. Uhum. E hoje em dia, a gente tem o físico, tem o online, tem as redes sociais. Uhum. E eu não sei se você acompanha essas mini novelinhas do Kawaii. Sim. E isso me deu um insight agora, porque eu vejo gente bombando com os personagens ali, ou é fictício, ou é o próprio nome. E aí me veio essa ideia, eu falei, de repente, você pode criar um grupo ali, eu me metendo eu amo. Mas porque são episódios curtos que podem virar uma linha. E chamar a atenção também, quando a pessoa vê uma produção assim, né? E falar, opa, eu quero essa história aí, né? Também já tinha me ocorrido essa história. Já foi? Então é um sinal. A gente tem um material animado, depois eu até te mostro, tá nas redes sociais, de forma de animação, como se fosse um desenho mesmo, contando o primeiro livro. Então é muito bonitinho, legal. As pessoas gostaram bastante, tipo um trailerzinho de filme, né? E a gente fez assim, mas é uma boa ideia, viu? Me veio na cabeça porque, assim, eu sou muito consumidor de rede social. E tem umas mini novelinhas ali, e assim, quem tá falando isso sou eu. Eu vejo assim, é muito tosco. Sim. Mas prende a atenção de uma tal forma que, como é uma continuação, você fala, e agora? Esse personagem eu sei que faz isso, aquele faz aquilo, um é pai, outro é mãe, outro é filho, e assim vai. Então, de repente, é um caminho para utilizar as redes sociais para chegar mais. De repente, no final, se faz uma chamada para ação pro filme. Pro filme, ó. Óbvio. Pro livro, né? Exato. E o interessante do livro é que ele tem muitas referências e muitas coisas que você fala, meu Deus, quanta curiosidade. Eu vou dar uma só. No livro, se você soubesse o primeiro, a gente fala sobre amor o tempo todo, mas só é falado eu te amo uma vez só. E muita gente não percebeu. Tem gente que fala, não, mas eu vi. Aí quando lê de novo, fala uma vez só. E por que isso? Porque ela queria falar pra uma pessoa que realmente ela amasse. E ela... Ser verdadeira a frase, ela queria ter a sensação de que tudo que ela sentia era real. E aí quando ela sente que vai passando os anos e aquele sentimento não muda, ele tá em outro lugar, ele muda de país. Eles perdem um contato e ela tem outros filhos.
e não muda. Então ela fala, eu amo ele. Então ela fala uma vez só, né? Pra mostrar a força que tem. Então são várias coisinhas assim diferentes que a gente vê no livro e cada vez que você lê, você tem uma sensação diferente, uma interpretação diferente. Eu queria brincar com isso. Que nem Dom Casmurro. Quando a pessoa lê, vai modificando a sua opinião sobre o livro, né? Entendi. E o outro ponto interessante também é na capa. Porque na capa a gente vê aí um mapa mundi. Na capa? Na capa. A gente vê um mapa mundi aí atrás, né? Caraca, verdade. Aí a gente vê um laço de conexão entre eles e ele está na sombra. Ou seja, ainda tá descobrindo, né? A gente não consegue ver a face, a gente não sabe o que eles são. E o mapa indica uma distância emocional que acontece e uma distância física, que eles estão em 2 países diferentes. E no segundo a gente já vê eles sem a sombra, né? Vamos falar do segundo livro agora. Deixa eu pegar aqui. Dá licença. Se ela soubesse. A gente já vê eles aí sem a sombra, porque eles têm a certeza do que eles pensam, né? Deixa eu mostrar ali. Já fica mais claro ali pra eles. O laço que conecta eles já tá mais amplo, porque eles estão já decididos também. Verdade. Então tem todas essas coração camadas. Aqui, né? Exato, já tá aperfeiçoando. O primeiro já não tem coração, mas o segundo ele já tem. Então vai aperfeiçoando também. As capas já vão dando spoiler, assim, praticamente. E aqui atrás tem um aviãozinho. Aqui já tá o mapa mundi mais claro. Que legal. E ver aqui. Por que eles estão de costas um pro outro? De costas, pois é. Tem o porquê, Eu tô ficando bom nisso. Tá. O porquê tá no livro. Tá no livro. Quer saber como, tá no né? livro, exatamente, Legal. exatamente. Tudo tem uma explicação, cada detalhezinho, nada é à toa, aleatório, sempre tem uma explicação. E quando a pessoa lê, fala, ai, finalmente entendi isso aqui. Que bacana, minha amiga, que bacana. E quando já lançou, vai lançar? Lançamos hoje, dia 4 de maio. Olha, em primeira mão. Lançamos aí. Se ela soubesse sendo lançado aqui no podcast Fala Chefe. Que legal. Passei uma semana em Copacabana, o lançamento oficial foi lá. Legal. Foi lá e a gente foi entrevistada ali pela Barra da Tijuca, vários jornais legais, a gente fez lá, porque o livro, ele se passa no verão, e eu me inspirei muito nas praias de Copacabana. O Rio é sensacional. É maravilhoso, né, aquela coisa gostosa de verão. Esse final de semana... Foi. Shakira? Você tava lá? Me acabei, gente, pelo amor de Deus. Que legal. Uniu útil ao agradável. Pois é, a gente trabalha, mas tem que curtir também, né? Se a Shakira soubesse. Se a Shakira soubesse. Foi muito bom, muito bom. Legal. Cansativo, mas ótimo. E no lançamento ali, tava pessoal da imprensa, estavam outros... Era exclusivo seu, outros autores? Como é que foi o evento? Foi bastante acompanhado, que nem eu falei, eu dei a entrevista pro jornal da Barra da Tijuca, então eles estavam acompanhando também. Pessoas do Rio, que ano passado eu também dei entrevista, pessoas blogueiros, assim, também tava tudo lá. Então foi bem legal. E a gente também separou alguns brindes para as primeiras pessoas que estavam comprando o livro, né, através do link ela ganhou. Inclusive eu trouxe para você também, de presente. Que chique! Trouxe, depois cada podcast um presente. Tá vendo? Trouxe aí. A ideia dos brindes é a pessoa ter experiências de estar no livro, dentro do livro. Que legal. Então, o livro vai falar sobre o perfume dele. A pessoa vai ter um pouquinho do perfume dele para sentir o cheiro. Cara, todo sinestésico. Vai falar de um doce, né? Do roxo e amarelo, que explica a cor das capas, Cara, ela vai receber esse doce também, Vai falar sobre relaxamentos, a pessoa vai receber um escalda-pés de lavanda roxo e um de maracujá amarelo. Então, tudo tem um porquê. Agora que eu entendi que você pediu a cor do cenário roxo. Muito bom. Que legal. Nada é aleatório, sempre tem uma explicação. Bacana. E esse daqui é onde que encontra? Os dois, na verdade, né? Os dois estão na Amazon, também na editora Wiclap. É só você entrar lá no site. A Wiclap tem até promoção, né? O primeiro tá com uma promoção maravilhosa, então a pessoa encontra lá legalzinho pra comprar. Perfeito. Amiga, num paralelo, e a fotografia? Aonde entra... É lógico que muito dos estudos da fotografia acabam baseando ali. Mas a parte de fotógrafo, da onde veio? Veio quando eu casei, porque a gente contratou um fotógrafo e eu não gostei das fotos.
Eu não gostei, sabe, ângulo pra mim. E aquilo foi me adoecendo, porque eu queria de um jeitinho e ele não conseguiu captar, né? Um momento tão especial, tão único. Então eu comecei a estudar. Eu falei, será que se eu estudar, fazer uma ediçãozinha caseira em casa, eu conseguiria tentar mudar? Então eu fui estudando, aí veio a oportunidade de fazer a faculdade de 2 anos de fotografia, que seria só um hobby. Fui fazer, consegui me formar e eu vi esse universo, assim, maravilhoso, que é fazer casamentos, formaturas, e eu fui me apaixonando. E hoje a gente tá aí desde 2019 fazendo fotos também. E se encaixa muito no livro, porque a gente consegue tirar as nossas próprias fotos, né? Saber ali os ângulos certinho, fazer nossas gravações. As capas fui eu que fiz digitalmente, eu mesmo que elaborei todo o design da capa, eu que fiz. Então, querendo ou não, é uma profissão que intercala com a outra. Top. E uma pergunta baseado em tudo isso que você falou da autocriação. Hoje em dia, a gente está na geração do chat GPT, Gemini e por aí vai. Inteligência artificial. E eu sou da época, vou entregar minha idade aqui, da escola onde era papel ao maço, você ia na biblioteca, você fazia o trabalho. Hoje em dia é Ctrl-C, Ctrl-V, você pede pro GPT escrever um livro, ele já põe em PDF, já cria capa, já cria tudo. Exato. Se você se sentir à vontade, fale. O que você acha de tudo isso, baseado num dom que você tem, e as pessoas do nada vai e jogam nessas plataformas de venda e começam a ganhar dinheiro? Pois é. É complicado, né? Não que o chat ele tira nosso trabalho, mas eu acho que se você usar de uma maneira correta, é muito útil, né? Principalmente hoje em dia, pra você vai viajar, você não fica perdido. Você sabe exatamente o que fazer, como fazer. Se você pesquisa ali, eles dão informações certinhos. Mas eu acho que quando você quer fazer um trabalho bem feito, de qualidade, um trabalho natural, real, a gente tem que procurar um bom fotógrafo, um bom design. Hoje tem muitas coisas acessíveis, né, pra gente fazer. A gente pode até mesmo fazer uma proposta ali no chat, falar, eu gostaria de que fosse, assim, similar com a minha autonomia, com a minha, sabe? Ajuste fino, um meu ajuste, sabe? E pra poder também você ter aquela sensação de que, eu fui ali, trabalhei, consegui, é meu próprio, sabe? Que o chat, na minha visão, eu sou uma pessoa super tradicional, mas eu sou moderna, sou moderna ao mesmo tempo. Mas eu acho que fica muito artificial, quando fica muito fácil, né? A gente jogar lá, deixar coisas fazer, tudo certinho. Então, a gente pode pedir uma ajuda ali, uma ideia, um centro, mas é bom a gente caminhar pelas nossas próprias pernas e fazer um trabalho de qualidade, né? Entendi. E seu público? Idade, é mais homem, é mais mulher? Você tem essa estatística, vamos dizer assim? Por incrível que pareça, é mais homem. Os homens são muito românticos. Que legal. Tem gente que quer comprar pra dar pra esposa, né? Também tem sempre um homem que tem um amor mal resolvido. Sempre, é uma coisa impressionante. Mulher, acho que ela supera um pouco melhor do que homem. Mas tem homens... Eu sempre falo que a mulher é mais forte em tudo. Muito mais forte emocionalmente, sabe? Agora o homem não, às vezes ele fica com aquela sensação, e se? E se eu tivesse feito isso, e se não? Então, eu recebo muitas mensagens, assim, né, de homens que querem ler pra dar uma continuidade, porque ele pensando na vida deles. Então, o público maior, surpreendentemente, é homem. Entendi. Legal. Minha amiga, eu queria que você respondesse uma pergunta que eu não te fiz, de repente. Dentro da nossa conversa, teve um insight pra falar do livro, pra falar da sua vida. E depois você deixasse suas considerações finais, deixasse seus contatos, aonde adquirir. Você já falou, mas dá o site certinho para as pessoas poderem comprar. Sim. Então, gente, vocês podem estar começando a me seguir no Instagram, @NickTavares11. Lá, gente, é nosso material de trabalho, eu posto tudo sobre o livro, as informações. Tem gente que tem muita dúvida, mas do que o livro realmente fala? O que eu vou esperar? A gente coloca tudo em forma de vídeo, né? Que tem gente que não tem paciência. Sim. Hoje em dia tem que atingir todos os canais. Tudo. A gente sai, graças a Deus, em muitos jornais, podcast que a gente tem a oportunidade de ir. Então a gente coloca todas as informações lá no Instagram. Mas a pessoa também pode comprar pela Amazon, se ela tiver o aplicativo, se ela entrar no site. Pessoas que têm costume de comprar livros também na Amazon, só digitar, se você soubesse, já vai aparecer ali a saga toda, né? E no site da Wiclap, que é uma editora maravilhosa, você também digita lá. Ou no Google, a gente tá
no Google também. Legal. Tem várias matérias, só colocar lá que eles vão direcionar e você vai achar. O Google já dá um leque grande pra achar Já você. dá bastante. A gente tá no YouTube, a gente tá no Spotify, no Deezer, na Amazon, com podcasts também gravados. A gente tá em todo lugar, graças a Deus. Legal. É. Suas considerações finais, minha amiga? Eu sou apaixonada dos meus livros. É uma história muito bonita, uma história que me marcou muito. Eu vivenciei boa parte dessa história. E vale a pena a gente ler, porque é muito intenso, é muito bonito. Sabe, cada palavra a gente sente o que a gente tá escrevendo, o que a gente tá lendo, né? Então, vale a pena a gente adquirir o livro. Entre em contato comigo também, que tem gente que quer o PDF, que a gente disponibiliza, a gente ajuda quem precisa comprar. E é isso. Todas as formas é só querer. É só querer. Entra em contato com a gente responde aí, tranquilo, e vocês vão se apaixonar, tenho certeza. Perfeito. Minha amiga, foi uma honra te receber aqui. Muito obrigado, foi um prazer gigantesco entender. Repetindo, se você soubesse e se ela soubesse, lançamento hoje, né? Foi uma honra, de verdade. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você pela oportunidade, amei estar aqui, maravilhoso, e é isso. Perfeito. E a gente vai chegando ao final de mais um podcast Fala Chef. E eu queria agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São vocês que acreditam no nosso projeto e fazem com que a gente consiga trazer profissionais de excelência, assim como a nossa escritora, a nossa autora, a nossa fotógrafa. Foi muito legal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, já se inscreve, deixa seu like. E a gente vai encerrando com aquela velha frase que toca o meu coração. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Até o próximo programa.